Oi. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias em Colossenses 3. Você que nos visita, sejam bem-vindos. Deus abençoe e o Senhor fale ao seu coração. Nós estamos tratando sobre lições para a igreja nas cartas. E sempre, todo domingo, nós temos uma lição nas cartas. Primeiro domingo a gente fala sobre santidade. Segundo domingo a gente fala sobre comunhão. Terceiro domingo a gente fala sobre serviço. E no último domingo a gente fala sobre adoração. E aí a gente tem repetido esses temas e mudando apenas as cartas. A gente já falou sobre esses temas em Romanos, nós falamos em Gálatas, Efésios, Filipenses, e hoje nós iremos começar tudo de novo em Colossenses. O que nós iremos falar hoje é sobre santidade. E eu, por favor, todo mundo achou? Todos abriram, amém? Versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses diz assim: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas, agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor, nós já te glorificamos de várias maneiras nessa noite. Nós oramos, cantamos hinos de louvor a Ti, entramos em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos através da ceia. Nós Te adoramos através das nossas contribuições. E esse momento, Senhor, é o momento onde o Senhor fala conosco, através da Tua palavra. O que nós Te rogamos é aquilo que nós sempre pedimos, Senhor. Que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, traga entendimento, traga iluminação, prepare o nosso coração, nos capacite, Senhor, para compreender a Tua palavra e prepara o nosso coração para recebê-la. Esse é o nosso pedido de sempre. No mais, eu também, Senhor, Te peço que eu seja um mero instrumento em Tuas mãos, através do qual o Senhor falará ao nosso coração, por intermédio da Tua palavra. Faz assim, Deus, fala conosco através da Tua palavra. É isso que eu Te peço, que eu clamo, que eu oro, mas também já Te agradeço, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como eu disse, a gente vai falar sobre santidade. E, irmãos, nada do que eu vou falar aqui é novo. Eu não vou trazer um novo ensinamento sobre santidade. Eu não vou trazer uma nova doutrina sobre santidade. Nada disso. A gente tem falado sobre santidade desde janeiro, mudando apenas os livros. Então, nada do que eu disser aqui é algo que você nunca ouviu. Pelo contrário. É algo que você já ouviu e ouviu várias vezes. Mas é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está repetindo, como ele repete vários ensinamentos. Mas antes da gente entrar aqui no texto, que eu gostaria de
meditar nele com vocês, eu, assim como sempre faço, eu quero fazer perguntas para vocês. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, dentro dessa questão da santidade, é, ou nada mais é, do que: o que é santidade? O que é viver em santidade? O que é viver uma vida santa? O que é ser santo? Podem falar. Ser separado, ter comunhão com Deus, obedecer a Deus, estar em oração, se afastar do pecado. Usa a palavra fácil. Pode falar. Pode falar. Não tem vergonha não. Hã? Hã? Bora, meus irmãos. Viver corretamente a palavra. O que mais? Vocês estão com medo de de se comprometer. Pode falar. Buscar a presença de Deus todo dia. Pode falar, Erisma. Amém. Buscar o conhecimento da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. O que mais? Ter comunhão uns com os outros. Viver uma vida que glorifique a Deus. Ser grato. O que mais? O que mais, meus irmãos? Honestidade. Dar bom testemunho diante das pessoas. Sinceridade, companheirismo. Olha, quando eu disse que vocês sabiam, né, que eu não ia falar nada novo, nada que vocês não soubessem, vocês sabem o que é santidade. Tudo isso faz parte de uma vida santa. Muito embora o que vocês falaram foi meio genérico, né? Porque, viver em honestidade. E como a gente faz isso? Me dê uma prática, eu quero práticas. Viver em comunhão, como a gente faz isso? Porque a gente é muito rápido em responder, e nada do que vocês falaram é errado. Tudo que vocês falaram está certo. Eu quero prática disso. Como é que eu vivo em companheirismo? Porque a gente solta as palavras, né? Mas a gente não pensa sobre elas. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vivo dessa maneira? Alguém falou. Sim. Procurar saber como ele está, conversar, orar com ele, orar por ele. E olha só. Oi? Ser participante das programações da igreja, nas coisas da igreja. Amém, amém. Uma palavra de amor, de conforto, de carinho. E olha só, esse é o ponto. Nós sabemos o que é viver uma vida de santidade, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? E por que a gente não faz? A maioria das coisas que a gente falou aqui, a gente faz de maneira superficial. A maioria. Estarmos sempre juntos em comunhão. Nós estamos sempre juntos em comunhão? Sim ou não? Não. Mas eu sei que é para estar em comunhão, não sei? E por que eu não estou? Eu não estou falando de coisas que vocês não sabem. Todos nós sabemos o que é viver uma vida em santidade. Todos nós. Se nós não vivemos, não é porque a gente não sabe. E é isso que é pior. Nós sabemos o que é a verdade, nós sabemos o que é viver a verdade. E quando a gente vive a verdade sem saber,
Ou melhor, quando a gente não vive a verdade sabendo que a verdade é pior do que não viver porque não sabe. Porque quando a gente não vive a verdade sem saber, é ignorância. Não é? Mas quando a gente sabe e não vive, qual é a nossa desculpa? Porque vocês sabem, assim como eu sei, que tudo isso que nós falamos aqui faz parte de uma vida santa. De uma vida que foi dita aqui, né, que glorifica a Deus. Mas o mais tosco de tudo isso é que, na maioria das vezes, e aqui é óbvio, eu estou generalizando, tá, irmãos? Eu sei que não é todos que vivem assim. Mas na maioria das vezes, aquilo que sai da nossa boca não condiz com aquilo que nós agimos com as nossas ações. Olha, eu tenho que viver em comunhão e não vive em comunhão. Eu tenho sempre que falar com o irmão e às vezes a gente não fala. Eu fico imaginando às vezes, a gente vai já entrar no texto, tá? Mas eu fico imaginando às vezes quantas pessoas realmente oram pelos pedidos que a gente faz aqui. Isso passa pela minha mente. Porque isso faz parte de viver uma vida em santidade. Ter vida de oração. Eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu falei tudo isso para mostrar para todos nós, inclusive para mim, que nós sabemos viver em santidade. E o que Paulo vai nos mostrar aqui não é nada daquilo que nós não sabemos. O que Paulo falou aqui, nós vimos e nós vamos já falar um pouco sobre isso aqui. São coisas que nós já sabemos e não sabemos de agora. Sabemos de muito tempo. Eu acho que aquele que está aqui, que tem menos tempo de fé, talvez tenha 5 anos. Eu acho. Deixa eu olhar aqui para ver quem é que tem... Ah, o Miguel foi batizado recente, né, Miguel? Mas tirando o Miguel, eu acho que ninguém aqui... Alguém aqui tem menos de 5 anos de fé? Levanta a mão. Quem? O Natanael, é verdade, Natão. Tinha esquecido que tu foi Santiago também. Tem mais gente que eu pensava. Mas mesmo eles, que têm menos tempo de fé, eles sabem dessas coisas. Amém? O que nós iremos fazer aqui é ver o que o apóstolo Paulo vai dizer que tem que ser tirado da nossa vida. Depois ele vai dizer como isso vai ser feito. E por último ele vai dizer qual objetivo nós devemos chegar com tudo isso. O que nós devemos tirar, como nós devemos tirar e aonde nós devemos chegar quando essas coisas são tiradas da nossa vida. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que tirar? Versículo 5. Leia comigo aí. Eliminai vossas inclinações carnais. Aí ele vai dizer quais são, né? Prostituição, impureza, paixões, desejo mau, avareza, que é a idolatria. Então vamos lá, vamos pontuar aqui. A primeira coisa que ele está falando aqui de inclinação carnal é prostituição. E essa palavra prostituição, ela engloba todos os pecados da área sexual. Primeiro, fornicação. O que é fornicação, meu irmão? É sexo antes de casar. Isso é fornicação. 2, outro pecado da área sexual, adultério. O que é adultério? Isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? O que é? Sexo fora do casamento. Sexo com a pessoa que não é o seu cônjuge. E a última é a própria prostituição. E o que é a prostituição? É trocar o sexo por qualquer coisa que seja. Nós temos uma tendência de achar que prostituição é só quando troca sexo por dinheiro. Negativo. Você trocar o sexo por qualquer coisa que seja é prostituição. E eu já falei isso aqui, mas vou repetir porque vale.
Quando a esposa, por exemplo, troca o sexo pelo comportamento do marido, é prostituição. Se não se comportar bem, amigão, essa semana não tem não. Está trocando. É prostituição. Aqui não é um encontro de casais, mas o relacionamento sexual entre marido e mulher é uma coisa para ser desfrutada e não negociada. Então, eliminai. Olha como é que Paulo está colocando a coisa aqui. Ele está dizendo eliminai. E o que é eliminar, meu irmão? Eliminar é uma coisa assim, né? Eu vou deixar isso aqui bem aqui, ó. E daqui a pouco eu pego. Eu eliminei? Não. Eu fiz o quê? Guardei. Para quando eu precisar, e do óculos eu vou precisar daqui a pouco, eu pegar. Mas Paulo está dizendo, elimina. Não é uma coisa que tu vai pegar de volta, não. É uma coisa que tu vai dar fim. Elimina da vossa vida as inclinações carnais, prostituição. Aí ele vai falar de impureza. O que é impureza? Mas tem uma coisa mais, digamos assim, direcionada aqui quando ele fala de impureza. Sim, tudo que é pecaminoso é impuro. Mas essa palavra aqui, ela tem uma conotação específica. Quando ele diz impureza, ele está falando de algo específico. E o que é que ele está falando? O que ele está falando? Pensamentos ilícitos. Pensamentos impuros. Aqueles velhos pensamentos eróticos. Que muitas vezes as pessoas têm com outras que não são seu cônjuge. É esse tipo de coisa que Paulo está falando aqui de impureza. É isso, pensamentos impuros. Prostituição, pensamentos impuros, paixões lascivas. Tudo está dentro dessa área que ele está tratando. Aí ele termina com avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro, né? É o camarada que atravessa o Oceano Atlântico com... né? E ele chega do outro lado lá do Atlântico, lá na Europa, com dor. De tanto apertar, se dividiu, né, André? É o amor ao dinheiro. E preste atenção, porque Jesus... Você lembra da história do jovem rico, não lembra? Quando Jesus fala sobre o jovem rico, como é que ele termina a história do jovem rico? É mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que... Não. Não é do que um rico. Eu sei que algumas versões até traduziram assim. Mas é mais fácil aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele não está falando sobre riqueza, ele está falando de alguém que confia naquilo que tem. Porque imagine, qual foi a proposta de Jesus para ele? Qual foi? E aí ele ia confiar em quem? Em quem seria depositada a confiança dele? O problema não era o dinheiro que ele tinha. O problema era onde estava o coração dele. Lembra que Jesus disse, aonde está o teu tesouro? O problema era a confiança dele no dinheiro e não o dinheiro em si. Então ele está falando aqui de avareza, ele está falando exatamente daqueles que amam, que colocam, depositam a sua confiança no que tem, nos bens, no dinheiro. Lembra o que ele disse? Não se pode servir, ou você ama a Deus, ou você serve a Deus, ou... Irmão, a Mamon.
E quem é Mamon? O dinheiro. Então não tem como alguém depositar sua confiança no dinheiro, nos bens, e ao mesmo tempo servir a Deus. Foi o próprio Jesus que disse que não tem como. E por quê? Olha só, avareza é o quê? Leia aí, o que é avareza? Idolatria. Por quê? Porque a avareza, o dinheiro, os bens, acabam tomando o lugar que pertence a Deus. Porque no momento que você deixa de confiar, no momento que você confia no dinheiro, você deixa de confiar em Deus. Porque não dá para servir os dois. Ele continua, versículo 6. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Irmãos, atente aqui comigo uma coisa, por favor. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Talvez a gente pense pouco sobre isso. Mas olha só, ele está falando sobre a ira de Deus, que a ira de Deus vem sobre o desobediente. Que desobedientes? Aqueles que praticam a prostituição, a impureza, as paixões e que amam o dinheiro. Então a ira de Deus vem sobre eles. Só que às vezes eu acho que a gente pensa pouco sobre a ira de Deus. Porque a gente costuma dizer Deus é amor, e Deus é amor? Sim ou não? Sim, mas esse Deus que é amor, ele também se ira. E nós pensamos pouco sobre isso. E agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Moisés subiu o Sinai para receber as tábuas da lei, o que desceu sobre o Sinai? Uma nuvem, que simbolizava o quê? A presença de Deus. O que aconteceu ali? O texto vai dizer que a montanha começou a fumegar, né? E aí desceram raios e tudo mais. E aí foi aquele negócio. Você tem medo de trovão? Tem ou não tem? Eu sei, Charles. Foi, ó, Charles. Mas preste atenção. Não vamos perder o foco da linha de raciocínio. Se já caiu um raio perto de você? Já caiu um raio perto de mim? Como daqui a porta da rua ali. O barulho é ensurdecedor. Isso dá medo. Aí você imagina aquela montanha fumegando, caindo raio em cima de raio. Como é que o texto diz que o povo que estava lá embaixo ficou? Eles ficaram aterrorizados. E aterrorizado não é simplesmente estar com medo. É aquele medo que você fica todo se tremendo. Que você não tem controle sobre os seus nervos. Então o povo estava extremamente atemorizado ali. Estava, sabe, com aquele medo em alto grau. Porque era relâmpago caindo, a montanha fumaçando. Meu Deus, agora acabou tudo. Mas o que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Quando isso aconteceu no Sinai, Deus desceu ali com ira? Sim ou não? Não. Mas se ele não desceu com ira e o povo estava extremamente aterrorizado, imagine esse Deus irado. Porque ali ele não desceu com ira. Ele desceu para entregar a Moisés a sua palavra. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, ele desceu em paz. Mas esse Deus que descendo em paz deixou todo mundo com medo. Imagina esse Deus irado. Aí olha o que Paulo está dizendo no versículo 6. Por causa dessas coisas, da prática dessas coisas aqui, é que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Isso não te amedronta, meu irmão? Isso não te deixa temeroso? O fato de praticar essas coisas, a ira de Deus sobrevirá. Isso deveria nos deixar mais temerosos do que o povo que estava no Sinai. No Sinai. No Sinai não, né?
Porque se lá no Sinai, Deus não desceu em ira, imagine a ira de Deus sobre aqueles que desobedecem. Sobre aqueles que praticam a prostituição, todos os pecados da área sexual. Sim. Imagina a ira de Deus sobre todos aqueles que ficam pensando em imoralidades, impurezas. Imagina a ira de Deus sobre todos aqueles que têm paixões lascivas. Né? Essas paixões lascivas aqui, você pode trocar até essa palavra pela palavra sensualidade. Imagina a ira de Deus sobre todos aqueles que amam o dinheiro e não a Ele. Isso deveria nos amedrontar. E é exatamente por esse motivo que Paulo está dizendo no versículo 5, eliminai essas coisas do meio de vocês. Porque a ira de Deus sobrevém sobre esses que desobedecem e praticam essas coisas. Versículo 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Olha uma coisa interessante. Por que Paulo está falando isso aqui? Vamos para o capítulo 2. Olha o versículo 20 do capítulo 2. Só o início. Ele diz assim, ó: visto que morrestes com Cristo, tá vendo? Sim ou não? Ele diz, olha, visto que morrestes com Cristo, agora olha o capítulo 3, versículo 1. Já que fostes ressuscitado com Cristo. E quando é que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo? No batismo. Porque isso é básico, não é? Quando a gente é mergulhado, nós estamos mortos com Cristo. Quando a gente sai da água, a gente ressuscita com Cristo. Aí olha o que ele está dizendo, versículo 7. Nelas também andastes no passado. Que passado? Antes de vocês morrerem com Cristo e antes de vocês ressuscitarem com Ele. Só que agora a vida é outra. Vocês já morreram com Ele e já ressuscitaram com Ele. Essas coisas não fazem mais parte da vida de vocês atual. Fazia da antiga. Antes de vocês morrerem, antes de vocês ressuscitarem. Versículo 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Olha só. Raiva, ódio, maldade, difamação. O que é difamação, hein? É, falar mal, né? Ou então aquela velha fofoquinha. Né? Difamação, aí ele vem. Palavras indecentes do vosso falar. Eu me impressiono às vezes como palavras indecentes, palavrão, imoralidade saem tão fácil da boca dos cristãos. Sai com tanta naturalidade, né? Eu me impressiono com isso. Tacou o dedão do pé na mesa, aí já solta um palavrão assim de maneira tão natural. É claro, eu estou generalizando, irmãos. Eu sei que nem todos são assim. Mas eu me impressiono quando essas coisas acontecem. Porque Jesus disse que a boca fala. É disso que o coração da gente está cheio. De palavrões, de imoralidade, porque uma coisa sai tão fácil. E aí Paulo está dizendo que essas coisas têm que ser tiradas, se livrar disso. E por quê? Porque isso fazia parte da vida antiga. Nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Mas vamos lá. Nós sabemos o que temos que fazer, sim ou não? Nós sabemos que temos que eliminar essas coisas. Nós sabemos, como diz o versículo 8, nos livrar dessas coisas. A grande questão aqui, o grande ponto aqui é, e como a gente faz isso? Vou falar uma frase, mas deixa eu explicar depois, tá? Não se escandalize. Pare de tentar deixar o pecado. Vou explicar.
Você já se sujou de carvão ou de graxa? Quanto mais você tenta tirar sozinho, passa a mão, o que vai acontecer? Você vai se sujar mais. O nosso problema é que a gente fica sempre fazendo isso com relação ao pecado. A gente fica tentando fugir do pecado. Pare com isso. Para a gente ser limpo de graxa, de carvão, nós precisamos de outra coisa que nos limpe. Só passar a mão não vai limpar. Eu preciso de quê? Água, sabão, né? Detergente, solda cáustica. Mas limpa. Ou não limpa? Mas você entende o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes a gente está tentando fugir do pecado, quando na verdade nós precisamos nos aproximar de Deus. Para deixar essas práticas, eu preciso praticar outras coisas. E as práticas antigas naturalmente serão deixadas quando eu substituir elas por novas. É isso que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei, pare de tentar deixar o pecado. Você precisa buscar a Deus. E deixar o pecado vai ser natural. Como é natural a gente se lavar com água e sabão e sair. Mas se a gente ficar só passando a mão, se a gente ficar tentando se limpar por nós mesmos, vai sujar ainda mais. Só vai espalhar sujeira. Então, como é que eu faço para me livrar dessas coisas? Versículo 1. Já que fostes ressuscitado com Cristo, primeiro, buscai as coisas de cima. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Nós estamos o tempo todo buscando as coisas dessa terra. É dinheiro, é trabalho, é não sei o quê, é o que comer, é tudo isso. E aí a gente esquece que nós não somos cidadãos daqui. Se nós queremos deixar essas práticas, a gente precisa praticar outra coisa. E a outra coisa, em primeiro lugar, é buscar as coisas de cima. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vocês sabem como é que a gente busca as coisas de cima? Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu não preciso ficar tentando fugir do pecado, eu preciso me aproximar de Deus e o pecado não vai encostar. Mas como é que eu faço? Vamos lá, vocês sabem. Como é que eu faço? Na prática, o que é buscar as coisas de cima? Vamos lá, o que é? Como é que a gente faz isso? Lê a Bíblia. Vamos lá. Oração. Comunhão. Só o Eliel que vai falar, é? Eliel, pode falar, mas é porque eu quero que todos participem. Jejum. Ixi. Jejum, né? Tu tá trazendo coisas do Velho Testamento? É porque no Novo Testamento praticamente a gente quase não vê isso, né? No Novo Testamento que eu falo é nós, tá? Não é aqui não. Devocional. Oração, leitura da palavra, jejum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que de todas as disciplinas espirituais, até mesmo menos do que o jejum, essa que eu vou falar agora é algo que a gente quase não faz. Ou não faz de jeito nenhum. Sabe o que é contemplação? Quem sabe o que é contemplação, levanta a mão. Eu vou dizer de outra maneira, mas você vai pensar que eu estou falando sobre religiões orientais. Quer ver? Meditação. É a mesma coisa. Isso é uma das coisas que a gente praticamente não faz. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente fica morrendo de medo de alguém dizer que a gente não está fazendo nada.
nós precisamos parar e pensar na nossa vida cristã. Isso é meditação, isso é contemplação. E é uma autoanálise. Tudo isso faz parte de buscar as coisas do alto. Meu Deus, como foi que eu fui como teu servo essa semana? E aí eu começo a pensar em tudo que eu fiz. E ver aonde eu errei e corrigir, e aonde eu acertei e permanecer. Quem fez isso essa semana? Levanta a mão. Me perdoe, eu não queria constranger ninguém. Vocês viram que nem eu levantei a mão, né? Exato. Nós só somos igreja juntos, irmãos. Ninguém é igreja sozinho. Eu sei que você já deve ter escutado muito isso. Você é a igreja. Você sozinho não é igreja. O que Pedro diz na sua carta, que nós somos, é pedras vivas. Isso, um membro do corpo, né? Eu já falei isso várias vezes. Perna cabeluda era antigamente. Você viu um membro só, via não, né? O pessoal dizia, né? Você vê só um membro do corpo andando por aí. Isso não existe. Um corpo é constituído de membros. O templo é todas as pedras reunidas. Se o livro de Pedro fosse escrito hoje, ele nem falava pedra, ele ia falar como? Tijolo. Cada um de nós é um tijolinho que quando se junta forma o templo. Comunhão, irmãos. É uma maneira de se buscar as coisas de cima. O desejo, isso. O desejo de estarem juntos. Sim. Sim. Exatamente. Olha, irmãos, se o tempo passar, não é minha culpa. O relógio está doido, eu não estou nem sabendo que hora é. Não diz não. Sim. Mas essa mulher que ele me deu, eu quero. Meus amados, olha o que ele vai dizer. Buscai as coisas de cima. Por quê? Porque Cristo está lá. Não é isso que ele diz? Buscai as coisas de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima. E esse pensar aqui não é só pensar, é depositar o coração. O nosso coração precisa estar lá. Aí ele conclui, versículo 3: porque vocês morreram e a vossa vida está escondida, está protegida em Cristo, em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Olha o que ele está falando, meu irmão. Cristo é a nossa vida. Ele está lá, porque se Cristo é a nossa vida, então sem ele a gente está como? Morto. Então, ó, Cristo é a nossa vida. Ele está lá. Então é lá que eu tenho que pensar. Porque se eu não estiver com ele lá, eu estarei morto. O mais importante é onde ele está. Eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir. Por que você quer ir para o céu? Hã? Porque ele está lá, meu irmão. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. E eu quero estar com ele porque sem ele não tem vida. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, sem ele não há vida. E se ele está lá, é nas coisas de lá que a minha mente tem que estar. Porque sem ele não há vida. Então olha só. Primeiro Paulo disse: eliminai
Tirai essas coisas. Como é que eu faço isso, Paulo? Busca as coisas de cima. Com que objetivo, Paulo? Versículos 9 e 10. Não mintais aos outros, pois já vos revestistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Qual o objetivo, Paulo? É chegar ao pleno conhecimento, para que nós possamos nos tornar a imagem do nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo. Tirem tudo isso. Como? Busque as coisas de cima. Para quê? Para sermos a imagem de Jesus. Quando nós fizermos isso, irmãos, naturalmente iremos viver uma vida de santidade. E não precisaremos estar fugindo do pecado. Porque se nós estivermos em Cristo, o pecado fugirá de nós. Uma vida santa não é uma vida lutando para não pecar. Uma vida santa é uma vida buscando a presença de Deus. E o não pecar será natural. Nós gastamos toda a nossa energia tentando não pecar e esquecemos que a gente precisa buscar esse Deus. Pensar nas coisas de cima, o nosso coração tem que estar lá. A gente gasta toda a nossa energia buscando dinheiro para pagar as contas. E às vezes chega em casa tão cansado que não consegue nem orar. Não consegue ler a Bíblia. Eu fico imaginando que a estratégia do inimigo agora, sabe o que é? Dar trabalho para nós. Que basta isso para a pessoa se desviar. Exato. Olha, imagina. Você já deve ter visto essa cena várias vezes. A pessoa está desempregada, ela vai para a igreja, aí ela começa, né, tá todos os cultos. Aí arruma um trabalho. E solta a bombinha do ninja, né? Todo mundo sabe que é a bombinha do ninja, né? Aquela bomba que solta fumaça e o cara desaparece na fumaça. Hã? A Rebeca não sabe que é a bombinha do ninja, sabe? Ela assiste anime. Então, meus irmãos, vivamos em santidade. Como vocês mesmos declararam pela boca de vocês, vocês sabem o que é viver uma vida santa. Paulo está dizendo, eliminai essas coisas. Como eu faço isso, Paulo? Buscando as coisas de cima. Para quê, Paulo? Para que nós possamos ser a imagem de Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida. É isso que nós temos que fazer. É essa vida santa que a gente precisa viver. Amém? Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Eu não ia terminar agora não, mas como já é 8h30. Ela foi dizer. Porque ali, ó, tá 12h40, então a culpa não é minha. Hã? É vigília, né? Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Incline sua cabeça e vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai, Senhor, te damos graças, Senhor. Agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Tua palavra é viva, é eficaz, é maravilhosa. Ela falou ao nosso coração, ela falou ao meu coração. E eu quero viver para Ti, Senhor. Eliminar essas coisas da minha vida e buscar as coisas de cima, porque é lá que o Senhor está. O Senhor é a nossa vida e é essa vida que nós precisamos buscar a cada dia. E quando fizermos isso, estaremos cada vez mais tendo esse pleno conhecimento e nos parecendo, nos transformando à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo qual nós queremos almejar e alcançar. É nele que nós queremos chegar. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. O Senhor sabe que tudo que foi falado aqui não foi falado por alguém que
já chegou nesse pleno conhecimento e nessa imagem. Mas é alguém que luta e busca fazer a tua vontade, Senhor. E é isso que eu gostaria que nessa noite cada um de nós pudesse pensar. Que por mais que não estejamos vivendo dessa maneira, é possível viver assim. É possível te buscar de tal maneira, Senhor, que a prática de não pecar será natural. Quando te buscarmos de todo o nosso coração, quando o nosso pensamento estiver aonde o Senhor está, e buscar a Ti, Senhor, buscar as coisas do alto, a nossa vida naturalmente terá práticas que nos distanciará da prática do pecado. É possível viver assim, Senhor. E se cairmos, Senhor, não nos deixe esmorecer, mas nos levanta e nos coloca de novo no caminho para continuarmos essa caminhada novamente em direção à tua imagem e semelhança. Pai, tira da vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram e daqueles que porventura vierem acompanhar essa pregação nas redes sociais, na internet. Tira todo o mal do coração, todo o pecado, toda a vida pecaminosa. Limpa, sara, restaura, perdoa, santifica. E coloca nesses corações o desejo de te buscar, um desejo ardente de estar na tua presença, Senhor. De buscar a tua palavra, de te buscar em oração, de jejuar, de meditar, de contemplar, Senhor, a beleza da tua santidade, como lemos aqui no salmo de abertura. Nos transforma a cada dia, para que possamos ser, a cada dia que passa, sermos feitos à imagem do nosso Senhor Jesus. Nos restaura, Senhor, nos lava. Esse é o nosso pedido. No mais, leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor deu a cada um de nós de cultuarmos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Tua presença aqui, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela pregação da Tua palavra e pelo Senhor ter falado ao nosso coração. Leva-nos na certeza de que o nome do Senhor foi glorificado neste lugar. Leva-nos na certeza que estamos edificados pela palavra do Senhor. Mas leva-nos também, Senhor, protegidos no caminho de volta, protegidos pela Tua mão. Não nos deixa nenhum mal acontecer nesse caminho, nos protege e nos livra, Senhor. E nos dá uma semana cheia da Tua palavra, cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus, é no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, te bendizemos e agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.